Amém? Glória a Deus. Abre comigo a sua Bíblia no livro de Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Marcos 4. Amém? Se quiser desligar o ventilador, pode desligar um pouquinho, diminui esse barulho, um pouco, fica só o ar ligado. Já tá. Pode desligar, fica menos barulho. Marcos 4. Versículo 13. Diz assim, Marcos 4, 13. Não percebeis essa parábola? Como, pois, entenderei todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. Os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais, ouvindo a palavra, mas os cuidados desse mundo, e os enganos, e as riquezas, e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, um outro a 60 e o outro a 100 por um. Amém? Feche os olhos só um pouquinho aí. Senhor, em nome de Jesus, Pai, fala conosco, Pai, fala ao nosso coração, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Senhor, com o Teu amor, ó Pai, em nome de Jesus. Enche, Pai, cada canto da nossa alma agora, Senhor. Deus, que sejamos agora tocados, ó Pai, fortalecidos e forjados, ó Pai, em nome de Jesus, por tudo que o Senhor quer fazer agora. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tem uma coisa que Deus tem tocado muito no coração nosso nos últimos tempos. Temos orado muito a respeito sempre de uma linha de uma palavra. Nós sempre oramos em cima de uma linha. Você vai perceber quando nós estamos ministrando em cima de uma linha, é uma linha, vai até a hora que Deus fala virou, e a hora que Deus fala virou, Ele fala o que Ele quiser. Então mas a gente sempre está num trilho dessa palavra. E o trilho que Deus tem colocado para nós, logo assim terminou o tabernáculo, foi um trilho de estabilidade, um trilho de você voltar à pessoa de Jesus, de você voltar à origem de Jesus, à origem do Espírito Santo no teu coração, a gente usa um velho jargão falado voltar ao primeiro amor. E eu não sei se seria isso falar para você voltar ao primeiro amor, mas de qualquer forma, voltar a uma simplicidade de uma palavra, voltar a uma essência, voltar a um início, a uma base. E você ser capaz de abrir mão dentro de você de tudo que foi construído em você. Eu não estou dizendo para você vender nada da tua vida e abrir mão de qualquer coisa que você tem, nada disso. Estou dizendo para você de você abrir mão das suas fortalezas psicológicas, das suas muralhas de dor de alma. Sabe o que é muralha de dor de alma? Muralha de dor de alma é quando você sofre um trauma ou alguma decepção de qualquer ordem que seja, você levanta uma muralha. Aí você sofre uma outra decepção de qualquer outra ordem, você levanta outra muralha. Por quê? Porque nós queremos nos proteger. Mas sabe o que vai acontecendo com o passar dos anos? A nossa segurança ela começa a ficar em torno das muralhas que nós mesmos levantamos. E sabe o que vai acontecendo? À medida que os anos vão passando e essas muralhas vão se fortalecendo mais, e aí o que você vai fazendo? Você vai recuando, aos poucos você vai recuando. Você recua porque você teve uma experiência que para sua alma não foi boa.
E aí você vai recuando, e vai recuando. E na medida que você também recua por causa dessas muralhas que fazem frente às suas decepções, você também recua a um plano de Deus para a tua vida. Porque o plano de Deus para a tua vida não é para que você seja curado simplesmente das suas dores. O plano de Deus é que você não sinta nada, porque morto não sente nada. A Bíblia fala que aquele que já morreu em Cristo, ele já perdeu, ele não tem mais o desejo desse mundo. Paulo falou: olha, eu estou com vocês porque eu tenho um propósito, mas eu queria mesmo estar com Cristo. Morrer para mim é lucro. Olha o nível. Morrer é lucro, viver é Cristo. Morrer é lucro, mas viver é Cristo. Mas se é para eu ficar aqui, então que eu fique. Mas eu não fico, Paulo falou, não fico andando de acordo com as muralhas que eu mesmo levantei frente aos traumas que eu passei. A palavra que Deus colocou no meu coração agora, no fim da tarde, né, no finzinho da tarde, em cima desse tema de emoções. Hoje de manhã, quando eu pedi para os meninos mandar o cartaz, de fato eu sempre faço assim, eu oro a Deus para ver o que Deus quer falar, o que Deus está falando, mas eu vou em Deus primeiro, para depois eu ir na Bíblia. Acredito que eu vou em Deus primeiro, eu vou na oração primeiro, eu vou na minha busca com Ele, para depois, quando Ele fala comigo, aí eu vou na Bíblia. Porque para mim a Bíblia é a palavra de Deus em cima de uma revelação, porque senão era só letra. E a Bíblia fala que a letra mata e o Espírito vivifica. Eu aprendi assim. E quando nós criamos essas muralhas, ouça aqui. Quando nós criamos essas muralhas de proteção para a nossa vida, seja na nossa vida financeira, seja na nossa vida sentimental, né, de casamento, seja a nossa vida de sentimental de namorado, seja a nossa vida sentimental de pai e filho e de irmãos, enfim. Quando nós começamos a criar essas muralhas, nós começamos a confiar nessas muralhas. Porque uma vez que a gente confia nessas muralhas, a gente sabe que ela vai nos proteger. E é uma falsa proteção, porque só está escondendo uma ferida. Eu estou convidando você para entrar numa viagem comigo nessa noite, para que você possa entrar em uma viagem e que você possa confiar, entregar suas emoções totalmente na mão de Jesus, na rocha firme que é inabalável. Se uma muralha que a gente cria na nossa mente tem capacidade de nos proteger, quanto mais então a rocha firme que é Jesus, quanto mais ela pode nos proteger. Nós estamos partindo de um texto aqui que está falando uma alegoria, não é? Uma explicação a respeito de uma semente que é a palavra. Porque a palavra de Deus, quando entra no nosso coração, ela é uma semente. Quando você ouve, está recebendo semente. Estou lançando sementes no teu coração aí. A própria Bíblia que fala que a palavra de Deus, ela é representada por uma semente, né? Deus lança essa semente. A própria Bíblia fala que o diabo rouba essa semente. O diabo não deixa frutificar essa semente. Porque uma vez que a semente não frutificou, então não consolidou Jesus. Por não consolidar Jesus, a gente começa a ter as nossas atitudes que não estão firmadas dentro de uma base verdadeira, e sim são em bases sentimentais, em base de sentidos, em bases sensoriais. O problema de você andar pela base sensorial, né, e não uma base espiritual, é que a base sensorial vai dizer para você o que é bom para aquele momento, naquele espaço, naquilo que você está vivendo. Quantas coisas na sua vida que foram boas para aquele momento, para aquele espaço, para aquele tempo que você está vivendo, mas hoje não são boas, mas você interpretou como boas naquele tempo, mas agora você não interpreta como boas. Por quê? Porque você andava pela base sensorial. É os sentidos, é o que eu vejo, é o que eu ouço, é o que eu cheiro, é o que eu sinto, é o que eu gosto. Ótimo, muito bom, o que você gosta faz parte, mas Deus quer fazer você entender a gostar das coisas dele, porque as coisas dele, ele é inabalável.
No versículo que nós lemos aqui, eu vou ler aqui de novo, que essa parte diz assim, o versículo 13: não percebeis essa parábola, como pois entendeis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. Os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás. Então você está recebendo uma palavra agora, que vai frutificar no teu coração, uma consolidação de rocha, é uma rocha nascendo em você, mas ele coloca um tipo de pessoa que recebe uma palavra, é como se essa semente caísse à beira do caminho. E ele fala isso, são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles, porque estão à beira do caminho, não estão no caminho, porque Jesus é o caminho. Da mesma sorte os que recebem a palavra sob pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Ele ouve a palavra e com muita alegria, com prazer, recebe no coração aquela palavra. Mas, diz assim, não tem raiz em si mesmos. 17. Não tendo raiz em si mesmo. Onde que é essa raiz? Em si mesmo. Mas que coisa doida, não tem que ter raiz em Jesus. Não, você não tem que ter raiz em Jesus. Em Jesus tem que estar consolidado no alicerce. Agora tem que ter coisas dentro de você que tem que estar resolvido. Tem que ter coisa dentro de você que é a raiz em si mesmo. Você está enraizado em si mesmo, na palavra em si mesmo, com uma certeza do que está acontecendo com você. Volta lá, deixa lá exposto para mim o versículo. Antes, não tendo raiz, antes são temporãos, ou seja, de tempos, né? Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição, por causa da palavra. Ouça aqui, vou repetir com bem calma para você entender. Se você quiser, eu ponho um flip chart, eu desenho para você aqui entender. Está dizendo assim, ó, que tem gente que gosta muito, ouve com alegria, recebe, mas não tem raiz em si mesmo. São temporão. Por quê? Porque vem essa semente, ele gosta, ele até protege ela um pouco, mas quando vem a tribulação ou a perseguição, a tribulação ou a perseguição vem contra você, não é porque você é ruim, é porque você tem a semente. Amém? Você entendeu? Não, mas sabe que eu sou uma pessoa ruim? Nem sempre é a questão. A questão é que às vezes a semente está colocada dentro de você e a semente vai frutificar, e Deus sabe disso, e o diabo também sabe disso. E vindo a tribulação por causa da palavra que está dentro de você. Tem muita gente aqui passando por lutas. Tem lutas que a gente erra, mas eu estou dizendo para você que tem muitas lutas que você não é o ruim desse negócio. Hoje está saindo por mocinha. Mas tem muitas lutas que você não é o ruim da história. Tem lutas que você não tem parte de ruindade, mas você é perseguido por mais do que você tenta escapar. Você é perseguido por quê? Por causa da palavra. E esses então que não tem raiz mesmo por causa da palavra, logo se escandalizam, logo não aguentam, não consegue suportar aquela luta que vem por causa da palavra. Só estou dando uma pincelada porque o assunto está mais embaixo. Vai comigo aí no versículo 18. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas 3 coisas aqui que arrancam a base das nossas emoções, que substituem uma base verdadeira. É possível ser inabalável em Cristo? Totalmente possível, extremamente possível, extremamente verdadeiro. Tem 3 coisas aqui que vem para mudar
para substituir a base verdadeira em Cristo, inabalável. E essa chave, esse segredo que você tem que prestar atenção. E diz assim: os quais ouvem a palavra, 19, mas os cuidados desse mundo, as preocupações desse mundo. Ele não está falando só para qualquer pessoa, para uma pessoa que conhece a palavra, ou para algum tipo de pessoa. Ele está falando para todas as pessoas, no ponto de vista que todo mundo tem problema no mundo. Mas os problemas, as preocupações do mundo. Quais são as preocupações hoje que quase tiraram você de vir para o culto hoje? Quantas coisas hoje, estou falando de hoje, agora, há 40 minutos atrás, que você disse: eu não vou na igreja, eu estou tão preocupado com isso, estou tão atarefado com isso, que eu não vou na igreja hoje. E aí veio uma voz falando para você assim: isso mesmo, não vai, isso mesmo, fica aqui descansando, porque você vai outro dia, vai domingo no culto, descansa aqui. Aí mas veio uma voz lá no fundo, e uma voz lá no fundo falou: levanta e anda. Aí você veio até meio arrastado talvez para cá. Mas os cuidados desse mundo, as preocupações desse mundo, é o primeiro pilar que, se você botar a tua atenção, primeiro pilar que, se você botar a tua atenção, você deixa o alicerce de Jesus sair da tua vida e colocar esse no lugar. Às vezes você fala: você é uma pessoa boa. Como eu disse, muitas tribulações vêm. Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa tranquila na vida, resolvida, tudo certinho, tudo certinho. Mas não é suficiente para dar certo, sabia? Não é suficiente na tua vida para você dar certo, para as coisas avançar, para você ficar bem. Só o fato de você ser fiel, só o fato de você ser... Não, você tem que ser tudo isso, mas tem que ter uma coisa que os empresários falam muito: você tem que ter foco. Isso não é empresarial somente, porque se você não tiver foco em Cristo na sua vida, você pode ser fiel, você pode ser trabalhador, você pode ser tudo de bom, mas o diabo tem um alvo gigante para tirar você da presença dele, de Deus. Quando eu estou focado em Cristo, a luta vai vir, porque no mundo tereis aflições, mas eu sei onde é a minha base. Eu sei onde está a minha base, eu sei onde eu estou consolidado. E olha aqui, sabe, eu falo para você um pouco sobre luta. Quando você foca em luta, eu não estou dizendo para você que você não deva resolver as coisas, mas quando você foca em luta, a luta, além dela se tornar maior, porque o foco, que é aquilo que você foca, torna-se grande, né? Além dela se tornar maior, uma luta puxa outra luta. A Bíblia fala que um abismo puxa outro abismo. Quando você vê, parece que uma coisa não está dando certo aqui, logo em seguida vem outra coisa que não dá certo. Aí aquilo que não deu certo, vem outra coisa que não dá certo, e surge outra coisa em outro lugar que também não dá certo. E você começa a olhar, e você olha em volta e parece que está tudo dando errado. Será que Deus esqueceu de você? Ou será que você esqueceu de quem é Deus na sua vida? À medida que o seu foco estiver nas lutas que virão para você, maiores serão suas lutas. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele não está dizendo de meio coração ou de 1/10. Buscar-me-eis e me achareis. Você vai buscar e vai encontrar Deus quando você buscar de todo o coração, porque Ele não divide espaço dele com nada. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ele está falando: olha, eu sou um modelo para você. O modelo de crença para você não é o modelo que você vê dessas lutas que você passa, dessas coisas que você levanta na tua vida.
O modelo para você sou eu venci o mundo, então olha para mim, tem de bom ânimo, porque eu também passei por muitas lutas. Jesus falou, eu passei por muitas lutas, então olha para mim, tem de bom ânimo, deixa o versículo exposto lá, olha para mim, tem de bom ânimo, não olhe para as preocupações, para os cuidados desse mundo. Isso é um pilar. Segundo pilar diz assim, e os enganos das riquezas. Ele não diz ali que as riquezas, ele não está falando que dá uma hipocrisia falar contra a riqueza. Ele está falando que o engano, ele está falando assim, olha, você vai ter riqueza, eu vou colocar riqueza na tua vida, vai dar certo na tua vida, mas não se engane, mas não se perca, não se perca, porque a riqueza, aquilo que ele vai acrescentar, aquilo que você vai ter na tua vida, não é para substituir o alicerce que é ele. Tudo que Deus colocar em você é para te trazer mais perto dele, não para arrancar ele e isso ser o seu Deus depois. Entenda bem, eu sei que Deus prospera, entenda bem, eu sei que Deus prospera, eu vejo Deus prosperando as pessoas, eu sei que Deus prospera, mas eu sei também que Deus pode dar muito mais, quando o seu coração não está nesse engano. Você está entendendo? A gente confunde aquela ministração que fala, não servir a mamão. Você não pode servir a Deus e a mamão. Não está dizendo que você não pode ter riqueza, está falando que você não pode servir as riquezas. Amém? Se eu me preocupo, olha querido, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro. Tem gente que tem amor ao dinheiro, mas não tem dinheiro, aí é pior ainda a desgraça, porque além do cara não ter dinheiro, ele tem a raiz de todos os males dentro dele ainda. O primeiro pilar que a gente está falando, as preocupações. Segundo, os enganos dessa riqueza. Terceiro, e as ambições de outras coisas. Que outras coisas? Quais as outras coisas que estão tão na tua mente, te impactando todo dia, e que tem uma ambição dentro de você? Aí você fala assim. Eu conheci uma pessoa uma vez em um lugar que ela disse assim, era um senhor, assim, tinha bastante dinheiro. Ele falou para mim assim, eu venderia tudo que eu tenho. Na época, isso há uns 20 anos atrás. Ele devia ter uns 65 anos. Não sei se ele está vivo ainda hoje. Mas ele disse para mim assim, eu daria tudo que eu tenho para ser prefeito da cidade. O sonho dele era ser prefeito da cidade. Ele foi candidato e não ganhou nenhuma vez. Mas o sonho dele era aquilo. Tem coisas que Deus vai colocar no teu coração para fazer, mas tem coisas que a gente cria e vira uma ambição aquilo, e aquilo arranca de você o alicerce de Cristo. Você tem que realizar aquilo, você tem que fazer aquilo, e o diabo começa a pegar esse ponto em você e começa a te sobrecarregar de mais coisa na tua mente, mais coisa, porque você tem que fazer. Você sabe uma coisa que eu vou falar para você, que talvez nem isso você deve carregar como peso, mas você tem que fazer alguma coisa, separar um tempo no teu quarto, em oração na tua casa, se derramar na presença de Deus. Talvez nem isso pode ser peso na tua vida, mas se você tem que fazer alguma coisa, é isso que você tem que fazer. A partir disso vai tudo dar certo na tua vida, a partir disso tudo vai entrar no eixo. E nós estamos falando desse ponto aqui, ó. Por quê? Mas os cuidados, vou ler de novo, mas os cuidados desse mundo, os enganos, a riqueza, as ambições e outras coisas, entrando, esses pilares, digamos que são outras sementes, entrando no teu coração, o que eles fazem? Sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Tudo isso que a gente falou, quando entra, sufoca, mata a palavra.
E por que não consegue segurar? A gente não consegue segurar mais as nossas emoções, porque aquilo que poderia sustentar a nossa vida emocional, consolidado na rocha, agora está afogada, está morta. Aí o que acontece? Eu recebo uma palavra, eu recebo uma semente em todo culto que eu vou. Eu recebo uma semente, eu recebo aquela dentro de mim, mas eu tenho tudo isso que a gente está falando aqui dentro, e isso daqui não está dizendo que pode matar, está dizendo que vai matar o que está aqui dentro. Ele está falando que vai, ele está falando, ó, isso daqui, ó, esses pilares daqui, isso daqui vai entrar dentro de você, e vai roubar a semente da palavra de dentro de você. Tá, roubou a semente da palavra de mim, daí eu vou ouvir aquela ministração que fala, não, você não deve andar por vista, mas você deve andar por fé. Como que eu vou andar por fé? Sendo que aquilo que está aqui dentro de mim, que era para estar frutificando em fé, está morrendo, porque eu estou deixando outras coisas entrar. Tá, tudo bem, ok, levantou o problema, o que eu faço com esse problema agora? Calma, estamos na metade da ministração. O que eu faço com esse problema? A palavra também tem todas as suas saídas. Está mostrando aqui, ó. Isso aqui eu só deixei aqui para mostrar o que faz. Diz assim no próximo versículo: e os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem. Não é só ouvir, é receber, e dão fruto, porque quando dá fruto está mostrando que ele está confiando naquilo que está dentro dele. Quando você começa a dar fruto, porque quando você frutifica, você está mostrando para si mesmo, e para Deus, e para o diabo, para todo mundo, mas começa com você. Você está mostrando para você, para si mesmo, que você está confiando naquilo que está dentro de você. Eu não estou dizendo para você estar confiando no seu sentimento, não, eu estou falando que você está confiando na palavra que entrou dentro de você. E por você confiar nessa palavra, que ela é tão verdadeira, você frutifica. E quando você frutifica, a frutificação, ouça isso aqui, a frutificação, o dar frutos, traz a tua razão de existência. Sabe por que um dia questionaram por que um vírus, coronavírus, vírus da AIDS, vírus de qualquer coisa. Qualquer vírus, ele tem quase todas as características, as propriedades, ou melhor, dele, para dizer que ele não é um ser vivo. Todas as análises dos vírus mostram que ele não é ser vivo, apenas uma propriedade nele, que de fato diz que ele é um ser vivo. A propriedade em um vírus que fala que ele é um ser vivo é a capacidade de se reproduzir. A capacidade de se reproduzir mostra que um vírus é um ser vivo, porque em outras características e propriedades ele nenhuma se assimila a um ser vivo. Porque até nesse ponto a frutificação dá a razão da sua existência. Porque quando você frutifica, você transborda vida. Quando você frutifica em amor às pessoas, quando você frutifica em amor à obra, quando você frutifica em cuidado das pessoas, você está transbordando aquilo que está dentro de você, que é a vida. E essa razão é a existência. Quando você frutifica, quando você serve, você se localiza. Por isso que é amar um aos outros, né? Amar um ao outro, amar o outro como a ti mesmo. Amar o outro como a mim mesmo. O que é amar o outro como a mim mesmo? Eu amo ela porque eu me amo primeiro. O amar o outro como a mim mesmo não é uma posição onde eu amo o outro e coloco o amor do outro maior do que a mim. Não é isso que está falando. Está falando amar o outro à proporção que eu me amo também. Porque eu amo o outro como em comparação ao que eu também me amo. Ou seja, frutifico. Tudo bem até aí? Tá, vai comigo um pouquinho para frente aqui. Vai lá em 2 Pedro 5. Olha o que está escrito aqui. Versículo 6. 2 Pedro 5, 6.
Olha lá. Humilhai-vos. 5:6. Segundo Pedro 5:6. Segundo Pedro. Está aí primeiro. Não, 1 Pedro, desculpa, estou vendo o segundo, que é 1 Pedro, desculpa aí, 5:6, 1 Pedro 5:6, isso. Humilhai-vos, submetei-vos, está debaixo. Humilhar vem de humus. O que é humus? Esterco. O machado está posto à raiz. O machado posto à raiz. Machado não foi feito para cortar a raiz. Machado foi feito para cortar troncos, galhos. O machado está posto à raiz. Quando a Bíblia fala que o machado está posto à raiz, está querendo dizer que a raiz está exposta. Olha aqui. Ou a raiz recebe humus, ou a raiz recebe corte. Por isso que ele fala: eu abato o soberbo e dou graça ao humilde. Humilhai-vos, permite que venha o humus até você. Permita que você também tenha uma raiz dessa palavra de esterco. Que jeito que é para se humilhar? Pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. A palavra está falando que Deus vai te exaltar, Deus vai te levantar, Deus vai colocar honra em você. E está falando, existe uma condição para que essa honra aconteça. Existe uma forma dela acontecer, e não é no seu orgulho, na tua soberba de dizer que você fará alguma coisa para que você seja honrado. Não, quem te honra é o Senhor. Quem te honra é Ele. O que você faz? Humilhai-vos. Estamos destruindo bases, querido, de falsas emoções. Estamos arrebentando aquilo que a gente colocou, que nós criamos mesmo na nossa vida. Quando a gente humilha, a gente fala: eu não acredito mais, eu não fico mais nessa base de orgulho, eu não fico mais olhando em volta desses muros que me cercam. Não, eu me humilho, eu me submeto a Deus, eu reconheço que é só Ele que é a minha proteção, e Ele vai me exaltar ao tempo dEle. Diz assim: lançando sobre Ele, tirando de você. Porque quando você entra num daqueles pilares que nós falamos ali, quando você entra daqueles 3 lugares que nós falamos ali, você entra debaixo de um jugo de ansiedade. A ansiedade de querer crescer, a ansiedade de querer se dar bem, a ansiedade de amar aquilo que Deus falou para você não amar. Essa ansiedade traz sobre a gente um jugo. Por isso que ele fala: lançai sobre vós, tirai de vós o jugo pesado, e pegai de mim o outro jugo que eu tenho, porque ele é leve, ele é suave. Ele diz aqui: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que me chama a atenção quando eu leio essa parte aqui, que diz assim: lançando, ou seja, ele fala submeta-se, submeta e lance. Ele está falando no futuro. Se submeta, lance, no gerúndio aqui, mas submeta lançando, vai lançando. Mas quando ele fala de cuidado, ele fala do passado. Ele fala que por mais que você esteja ansioso e andando por um monte de coisa, você não tem observado o que Ele tem feito na tua vida, porque Ele já tem cuidado de vós. Ou seja, quando você lança de si todo o peso dessa ansiedade, dessas coisas que a gente cria, você começa a enxergar o cuidado na tua vida. Não é que Ele vai cuidar, é que Ele já está cuidando, mas talvez você não esteja vendo. É que Ele já está cuidando. E aí quando você... Querido, é mágico isso. Um pastor não pode usar essa palavra, é mágico, né? Mas é tremendo isso. É magnífico isso.
daqui uns dias eu vou ministrar umas coisas para vocês sobre oração aqui, que eu estou aprendendo com Deus. Mas é benção demais. Mas é magnífico você chegar perante o Santo do Santo, no lugar do Altíssimo, na presença dEle, e você arrancar de você tudo que está sendo colocado de traz ansiedade, e jogar sobre Ele. Ele fala: joga para mim. Deus está falando que não é para você resolver isso. Deus está falando: lança para mim, que eu tenho capacidade de matar no peito, mas você não vai aguentar. Ele fala: lança para mim. E Ele diz: quando você lançar para mim, você vai tirar de você esse peso, vai lançar na minha presença, e aí você vai começar a entender que eu já tenho cuidado de você. E aí você vai parar de fixar os seus olhos em coisas que não é para aquele momento, ou não é de Deus para aquela hora, ou é fútil, ou é legal para você, para aquilo que está acontecendo, mas no fundo você sabe que aquilo está errado. No fundo você sabe que aquilo não vai dar bom, vai dar ruim. Mas está legal naquele momento, está te confortando, tá bom, mas vai dar ruim. Mas Deus está falando para você. Então joga sobre Ele. Porque quando você lança sobre Ele, por que Ele fala lança para mim? Por que Ele não fala lança fora? A Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo medo, não é? Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Quem lança fora o perfeito amor? Quem é o perfeito amor? Jesus. Jesus lança fora, você não, você lança sobre Ele. Porque você lança sobre Ele, Ele resolve o trem. E quando você lança sobre Ele, Ele resolve e te dá as coisas resolvidas. Porque oração é você falar com Deus, é você apresentar para Deus. Oração é você colocar para Ele. Deus não sabe? Claro que Ele sabe. Mas a Bíblia fala que Ele não vai fazer nada sem conversar com você antes. Não é? Não fala nada na terra sem antes falar com seus profetas. Deus não vai fazer nada nem na sua vida se você não falar com Ele antes. A gente não parece tão simples. Mas não é que parece tão simples, é que é simples. É que é muito simples. É que é muito tranquilo, é que é tão simples que a nossa capacidade complexa de compreender as coisas complica tudo. E é tão difícil para a gente, da gente lançar sobre Ele, porque no fundo, olha aqui, eu vou falar uma coisa para você. No fundinho nosso, lá no fundinho assim, nós temos uma séria preocupação de deixar nas mãos de Jesus, porque nós achamos que Jesus não é capaz de resolver aquilo. No fundo das coisas, sabe o que impera no fundo das coisas? Incredulidade. E a incredulidade impede a ação de Deus. Jesus não pôde fazer muitos milagres na cidade que não acreditavam nele. Nem no lugar que não acreditavam, Jesus não pôde fazer muitos milagres. Por causa da incredulidade. Quando eu não lanço sobre Ele, eu estou falando para Ele: o Senhor não é capaz de resolver. Eu sou capaz de resolver. E tem um desafio muito simples para fazer na sua vida, a respeito dessa própria palavra que eu estou te falando. Um desafio, vou lançar um desafio para você aqui. Um desafio. 7 dias da semana, não é? Tira um dia para não se preocupar com nada. Eu duvido se você consegue. Se eu estou te desafiando é porque eu duvido. Eu estou falando de mim, por isso mesmo. Se você consegue ficar um dia dos 7 dias, sem se preocupar com nada. Sabe aquele dia que você aperta aquela tecla do abençoado está? Aquela tecla do dia abençoado, e você descansa, e você fala: eu não quero saber dos negócios da minha empresa, eu não quero saber dos problemas que eu estou enfrentando de qualquer ordem, de nada. Nesse dia eu entrego tudo nas tuas mãos, e eu não vou me preocupar com absolutamente nada. Faça isso
um dia só na semana, e você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Você viu como que a gente é tão complicado? Se nós aprendemos a lançar sobre Ele, os problemas estão resolvidos. Puxa, que legal, é que a gente ouve essa palavra, mas a nossa alma está dizendo que bom, mas a hora que você pisa ali para fora, a gente pega do altar de novo e veste de novo aquela capa de ansiedade. Porque enquanto a gente está ouvindo, está gerando fé no nosso coração, mas quando termina a pregação, parece que a gente não está ouvindo, então a gente volta a pensar da mesma forma de novo. O convite do Senhor para essa noite na tua vida, que é uma palavra muito, muito forte essa aqui, para todos nós, é um convite para você realmente entregar na mão dEle. Todas as situações, quais são as situações que têm arrancado a tua paz, que têm trazido uma ansiedade fora do comum? Como eu disse, não pode não ser culpa sua. Você pode não ter nada a ver com você o negócio. Pode você estar correto, você está tudo bem. Pode você ser honesto, fiel, pagador de desconto, da conta, tudo certinho. Pode você ser um bom empregado, um bom patrão, pode ser tudo bem. Está tudo bem, mas se não tiver o foco, não frutifica. E qual que é o foco? O foco é Ele. O que você está disposto hoje a entregar para Jesus e não pegar de volta mais? Da cura da sua alma hoje. O que você está disposto a arrancar de você e lançar sobre Ele e não pegar mais de volta? E olha só, você vai lançar sobre Ele esse medo, porque no fundo é um medo, né? Esse medo de não se resolver, esse medo, você lança sobre Ele e depois você vai ficar olhando, Ele vai resolver e Ele vai lançar fora. E você vai ver Ele lançando fora. Está entendendo? Com os seus olhos contemplarás. Você vai ver Deus resolvendo as coisas. Isso que é muito legal, quando você vê Deus passando a mão e resolvendo. E Ele só pode fazer isso quando você tira de você e lança sobre Ele. A cura da base das nossas emoções. É possível uma vida estável? Com certeza. A gente vive um turbilhão de emoção, né? A gente acorda com um tipo de emoção, antes do meio-dia está com outro, depois está de outro, e o dia é assim, não é cheio de altos e baixos, para todo mundo é assim. Vai ter um momento do dia que você vai estar mais irritado, tem um momento do dia que você vai estar mais calmo, mais agitado, isso é normal do dia a dia, mas quando termina o dia você pode estar até cansado, mas está inabalado, continua com as suas emoções firmadas nele, pronto. Nasce o dia de novo, pronto, e você está renovado novamente. Como que você vai aguentar tudo isso? Deus é a tua rocha. Jesus sendo a tua rocha, lança sobre Ele, não pega mais e fica só monitorando. Deixa Deus agir, você vai ver, você vai contemplar a ação de Deus em toda a situação que você lançar sobre Ele. Amém?